Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui arrumando, né? O material. Vamos pra gente começar aqui. Boa noite. Boa noite, Paulo, esperando a convidada entrar aqui pra gente dar início à nossa live. Esperando entrar a Milene. Esperar a Milene entrar aqui, a gente começa, viu, pessoal? Boa noite. A gente vai hoje falar um pouquinho sobre alimentação e com isso eu só estou esperando a professora Milene, nossa convidada de Garanhuns, da Universidade de Garanhuns, Rural de Pernambuco, para a gente poder estar dando início. Esperar que eu convidei ela. Aí, Milene, deu certo, hein? Deu super certo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Milene. Tudo jóia? Tudo jóia aí contigo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Eu tava esperando, eu tava tentando arrumar aqui, mas já deu certo. Acho que a gente já pode começar, né? Vamos fazer Você que manda. as apresentações, gente. Pessoal, é o seguinte. Milene, professora Milene, eu tenho o prazer de fazer essa live com ela, que depois que a gente se conheceu, né? Que através do convite do professor Wilson, a gente descobriu que Milene fez um mestrado aqui e graduação aqui pertinho em Tapetinga, né? É baiana, é nossa conterrânea aqui do estado, né? E está em Garanhuns hoje, fez o doutorado. E aí a gente foi conversando. Temos amigos em comuns aí em Garanhuns, né? A professora Isis, que foi nossa docente aqui também no MS. Então, assim, é um prazer te receber aqui nessa live do PEC Saúde e Interprofissionalidades. Hoje o Eixo 2 está promovendo essa discussão. A gente vai estar trabalhando aí em uma hora o tema sobre se a gente pode, o que a gente discutiu, né? A gente pode pedir comida transportada durante a pandemia, né? E aí a gente traçando o que a gente ia trabalhar para a gente falar desde lá da aquisição do alimento, lá no estabelecimento comercial, até entrega para o comerciante, né? O consumidor na sua casa, os cuidados que a gente tem que ter. Então, assim, eu falo que assim, dentro do eixo 2 a gente vai estar trabalhando nisso. Milene é doutora, tem uma pesquisa aí, né, Milene, que você vai falar um pouquinho já num grupo de pesquisa aí relacionado à pandemia e esses cuidados, né, com a alimentação. Ela é engenheira de alimentos e eu acho que assim, dentro do meu mestrado também em alimentos e meu doutorado em saúde pública, a gente vai poder estar debatendo um pouquinho, né, sobre esse tema aí nesses minutos aí que a gente tem para poder estar falando disso. Tá joia? Então vou passar a palavra para você poder estar fazendo suas considerações e a gente está batendo um papo aí. Tá jóia, Luiz. Obrigada. Agradeço aí, né, o convite intermediado pelo professor Wilson, que foi meu colega de graduação em Tapetinga. Né? Eu sou aí de Tororó, né, pertinho aí na região. E estou aqui em Garanhuns já faz 7 anos. Né? Eu vim para cá quando eu passei no concurso, né, para a UFRPE, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas que atualmente a gente está no processo, a gente agora já mudou para a UFAP, né? A gente passou por um processo de emancipação, digamos assim, né? E aí a gente já é UFAP, né? Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Então, você falou aí, né, um pouquinho aí sobre as minhas experiências, mas só um adendo aí que eu fiz o doutorado na área de embalagens, né? E a minha, digamos assim, o meu envolvimento com esse momento de pandemia foi realmente um momento oportuno que surgiu e óbvio que eu, né, aceitei prontamente o convite de um professor que está coordenando esse trabalho e realmente para poder contribuir aí com esse momento. Então, assim, não é a minha área específica,
né? Mas eu confesso que desde a semana passada eu tenho me debruçado aí com esse tema e a gente já conseguiu produzir bastante coisa, né? Então, falando um pouquinho sobre o projeto, né? Qual é o objetivo desse projeto? A gente está num grupo de professores, né, de vários cursos aqui do nosso campus. A gente tem professor da Engenharia de Alimentos, que é o meu curso, tem professor da veterinária, tem professor da Letras, BCC, Pedagogia, enfim, quer dizer, todos os cursos, né, do nosso campus. Então, temos uma equipe aí multidisciplinar e eu acredito que é a melhor forma de se trabalhar, né, para que a gente possa agregar aí diferentes conhecimentos. Então, a gente está elaborando um material didático, né, para colaborar aí, para prevenir, né, a transmissão do Covid-19 através, né, assim, para passar informação para os estabelecimentos comerciais e serviços de delivery, né, já que a gente percebe que com essa pandemia, né, esse distanciamento social, a gente percebe que o serviço de delivery ele se tornou uma grande oportunidade aí, né, para o comércio local. Então, a gente precisa garantir que, vamos falar um pouquinho de alimento específico, porque assim, o projeto, né, a gente está desenvolvendo 2 tipos de material, né? O primeiro material é no formato de cards, com o objetivo de divulgar essas informações massivamente nas redes sociais, especificamente no Instagram, né? Então, eu acredito que de hoje para amanhã a gente já tem aí o perfil, né, que vai se chamar Covid-19 Guia UFAP, onde a gente vai divulgar essas informações do material que a gente já produziu, né? Então, a princípio, a gente dividiu em 3 tópicos, né? Assim, que eu acredito que são informações emergenciais, né? O que seria isso? Seria basicamente informações para os estabelecimentos que produzem alimentos, né? Que prestam serviços aí de alimentação na cidade de Garanhuns, especificamente. E se a Nosso gente foco pegar aqui. essa produção de alimentos, né, Milene, a gente vai ter uma relação muito grande com essa segurança alimentar e todos os guias de boas práticas que a gente já tem na literatura da Anvisa, do Sebrae publicado e Exatamente. várias orientações que a gente já tem sobre essa segurança alimentar que a gente tem, né? E, na verdade, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é material vinculado especificamente ao Covid, 19 ao vírus e coisas que a gente tem que, mesmo já dentro das boas práticas, está salientando mais a especificidade, né, nos cuidados com higiene, né? Exatamente, Luiz. O que que acontece? Né? As boas práticas, ela já é uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para os serviços ou para os estabelecimentos que prestam serviços de alimentação e para a indústria de alimentos, né? Inclusive, é uma exigência para o funcionamento do local, precisa atender essas recomendações. E como você falou, a gente não está passando nenhuma informação além disso. Na verdade, é apenas um reforço, né? Porque o que que acontece? Eu costumo dizer que a gente tem o hábito de entrar no modo automático, que é o modo mais fácil, que a gente pouco pensa naquilo que a gente está fazendo, a gente só executa. E com isso, a gente acaba não tomando os devidos cuidados e a atenção que a gente precisa. Então, nesse momento especificamente que a gente está com essa pandemia, estamos vivendo um momento onde a gente precisa estar alertos o tempo inteiro, mais do que nunca. Então, daí a necessidade de reforçar esses aspectos, esses cuidados, né? Dentro desses tópicos de reforço, principalmente nos estabelecimentos, vocês estão focando mais em quê, assim, nesses cuidados especificamente de boas práticas com esses estabelecimentos? Vamos lá. Antes de falar como que a gente delineou, né, essas informações para o estabelecimento, eu queria só focar em 3 aspectos que a gente está levando, que a gente está chamando a atenção o tempo inteiro, tanto para o estabelecimento quanto para o profissional que presta serviço de delivery e também o consumidor. Que seriam quais esses 3 aspectos? Lavar as mãos sempre, né? Isso a gente está batendo nessa tecla o tempo inteiro, né? Segundo, o uso do álcool a 70% também é uma recomendação a todo tempo que a gente puder ter acesso. A gente sabe que
Temos aí uma dificuldade desse produto já no mercado, ele já, o preço já, né, subiu exorbitantemente, então a gente sabe que nem toda a população não tem nem acesso a água e sabão, que dirá, né, álcool a 70. Então a gente foca também o uso da solução diluída de água clorada, né? Aquele preparo que a gente faz em casa com água e água sanitária, numa concentração de 2,5. Oi, é seu filho? Como é o nome dele? Esse não perde uma. Se ele não Coisa vir me boa. olhar. Então, Luiz, então são esses três aspectos aí que a gente precisa focar, independente do local, da pessoa, sempre lavar as mãos, água a 70 e solução de água clorada. Então, vamos lá. Com relação ao estabelecimento, a gente está passando a orientação da seguinte forma. A gente precisa orientar, a gente tem que amarrar todos os envolvidos. Então, de que forma? A gente precisa orientar, primeiro, o estabelecimento, né? O que ele precisa fazer, quais as medidas que ele precisa fazer, né? Segundo, a gente precisa também orientar a pessoa que vai efetuar o pedido, né? Então, tem um cliente lá que está ligando e ele está pedindo, como é que essa pessoa precisa se comportar? E também o manipulador de alimentos, que é aquela pessoa que vai preparar aquela comida, aquele lanche, enfim, que o cliente ele pediu. Então, a gente está separando, estruturando as informações para o estabelecimento nessas três situações. E se a gente pensar no que você disse, a solução colorada é uma solução simples de fazer, barata, né? Que a gente Exato. consegue fazer a asepsia de superfícies, de Sim. bancadas, de tudo que a gente está manuseando, e mais acessível que o próprio álcool Muito 70%, o mais. álcool gel e Muito tudo, né? mais. A Muito própria mais. diluição aí de uma colher de sopa, né? Que é de 55 ml para completar para 1 litro de água, a gente tem a solução colorada que a gente pode estar usando e estar borrifando, né? Usando um borrifador simples para poder estar fazendo isso. Exatamente. Então, Essa eu acho é que a minha assim, recomendação. Né? essa eu acho que é Uma uma das principais alternativa regras para o fantástica. estabelecimento, É uma né? E alternativa eu acho que assim, fantástica. dentro das boas práticas, a gente entra também nos cuidados de armazenamento no próprio estabelecimento na hora da produção de alimentos que a gente tem que ter o cuidado. Lógico que o Exatamente. indivíduo que está pedindo comida por delivery, ele está confiando que aquele estabelecimento está seguindo essas regras de boas práticas de higiene, né? De cuidados na preparação, de cuidados no manuseio de temperatura e asepsia, por exemplo, de alimentos, os vegetais crus, os vegetais que têm que ser coccionados, como é que vai fazer higiene, os alimentos perecíveis, como carnes, como trabalhar esse processo de cozimento, né? Então, acho que são coisas que o próprio estabelecimento que presta o serviço de alimentação, ele tem que estar tendo cuidado um pouco com essas regras, né? E se a gente pegar até Exatamente. mesmo no transporte desses alimentos, a Anvisa publicou algumas notas, né, nesse período, falando um pouco sobre temperatura de transportes para alimentos que são preparações frias, preparações quentes para manter a temperatura, né? São coisas que a gente vai, no decorrer da nossa conversa aí, tá colocando essas temperaturas de transporte, algumas regrinhas, né, do indivíduo que pede alimentação transportada que ele tem que estar seguindo, né? Então, por exemplo, pediu a comida, demorou muito tempo, ela ficou 1 hora para ser entregue. Provavelmente essa temperatura nos equipamentos de transporte não vão conseguir chegar na temperatura adequada, né? Então, acho que tudo isso Exatamente. dentro do estabelecimento a gente tem que estar atentando. Eu acho que até mesmo dentro do que você tem, na verdade, notoriedade para poder estar falando em relação às embalagens, existe alguma recomendação nesse período de embalagens que são mais apropriadas para fazer esse tipo de transporte desses alimentos? Então, então, Luiz, o que acontece? Uma das preocupações que a gente tem. O Milene, tem como você aumentar seu som ou chegar mais perto um pouco, que está um pouquinho baixo? Já está no máximo aqui, eu não sei se melhorou. Vamos continuar, que se tiver um ruim, o professor Davi aqui, ele informa pra gente que ele está participando, ele falou que o áudio está um pouquinho baixo o seu. Chega um pouquinho mais perto. Aí, vamos continuar. Desculpe de interromper. Tá, vamos ver aí. Davi, meu querido, veja aí se tá beleza agora. Melhorou, ótimo. Então, vamos lá. Com relação à embalagem, Luiz,
a preocupação maior que a gente tem nesse momento são duas situações, né? A embalagem que está diretamente em contato com o alimento, né? Geralmente é uma marmitex, é uma embalagem feita de, né, de isopor, né? Que é o material polimérico expandido. Então, existe uma preocupação grande com esse tipo de material porque ele está diretamente em contato com o alimento que o consumidor ele vai consumir, né? Óbvio. Então, o ideal é que o estabelecimento se preocupe em manter o local, né, de armazenamento dessa embalagem o mais higiênico, né, e limpo possível, né? Porque o que acontece? Essas embalagens da própria indústria, ela já vem em condição para condicionar o alimento. Você não precisa fazer nenhum tratamento a mais, né? A indústria já garante isso. Não é à toa que o ideal é que você compre esse tipo de embalagem com laudos, porque ele está garantindo ali, né, E a embalagem certificação. lacrada, né? É exatamente lacrado. Se aquela embalagem, ela por algum motivo, ela foi violada, não compre esse tipo de embalagem, no caso, né, o dono do estabelecimento, porque ele pode sim ter problema. A gente sabe aí que a questão de, a depender do tipo de material, o Covid ele tem um tempo maior ou menor de sobrevivência. Mas assim, E no alumínio e no plástico ele vai ter um tempo maior. É isso em relação à exato. embalagem de papel, por exemplo, Exato, mas né? assim, para não criar nenhum alarme, né? O que eu, assim, dentro do que eu andei pesquisando, principalmente dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde, até porque, assim, as informações sobre o Covid são muito incipientes. A gente está lidando com ele, nós brasileiros, a partir de agora, de fevereiro, né? O pessoal da China desde dezembro do ano passado. Então, a gente tem pouca informação acerca disso. E o que a literatura, né, ela diz o seguinte, que não se tem nenhum relato de transmissão de Covid através dos alimentos, né? Mas a gente precisa garantir todas as medidas de boas práticas e também, né, garantir que o prestador de serviço de delivery mantenha algum comportamento para você garantir essa segurança e o próprio consumidor ele precisa manter uma postura para receber esse alimento e até mesmo a forma de como ele vai consumir esse alimento, né? Então, pegando esse gancho, o transportador ele tem que manter a asepsia do seu equipamento de transporte, que muitas vezes ele vem revestido é térmico e revestido de isopor, de placas metálicas. Então, fazer a asepsia daquele mesma forma que a gente falou do estabelecimento, né? Com álcool 70, com a solução de água clorada, né? Com um litro de água, a colher de sopa de água sanitária, né? Isso, de 1 a 2 colheres. Porque se você pegar na literatura, as pessoas estão falando 1 colher ou 2 colheres de sopa. Aí, na verdade, se a gente for para a regra de medida correta, são 55 ml, né? Para 945 ml de água. Vamos lá, vamos conversar. Estou vendo até Davi aqui, Davi Tana Jura BR. Pronto, vamos lá. Ele está pedindo para repetir o fator de diluição. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho dessa quantidade que você está recomendando. E eu tenho aqui também uma outra informação de um material novo que foi feito agora para esse momento, né? Então, o que acontece? Essa recomendação de 1 colher de sopa para cada litro de água, né, é uma quantidade que geralmente a gente utiliza, por exemplo, para sanitizar frutas, hortaliças, legumes, os utensílios que a gente vai utilizar para preparar o alimento. Então, nessa condição, a gente recomenda esse preparo. 1 colher de sopa para cada litro de água, né? Então, aquele alimento que eu recebo da feira, por exemplo, que eu faço a compra no supermercado, alface, os vegetais, frutas, eu já recebo isso e faço a asepsia desses vegetais nessa solução clorada. É a primeira coisa que a gente faz com o recebimento de vegetais e frutas. Então, vamos lá. A gente foi ao supermercado, fizemos as compras e agora a gente vai guardar em casa ou vai guardar no estabelecimento. Depende do caso, né? Se for o consumidor ou se for o dono do estabelecimento. Quais são os procedimentos? Higienizar tudo que você trouxe fora de casa. Então, no caso dos legumes, frutas e verduras, vamos utilizar essa proporção. 1 colher de sopa para cada litro de água é suficiente aí
né, por 10 minutos de molho. Tem um passo a passo até no guia da gente, que a gente diz o seguinte, que obviamente, é com base aí, né, no que a Anvisa recomenda e todas as cartilhas aí do Sebrae, do Senac, enfim. A gente primeiro, né, no caso, frutas, legumes e hortaliças. Retira a sujidade grosseira em água corrente, primeiramente, né? Segundo, deixa de molho por aproximadamente 10 minutos nessa solução de água clorada. E depois desse tempo de atuação, retira o restante, o quê? O excesso de cloro desses alimentos. E aí você vai acondicionar em embalagens, né, adequadas e colocar na refrigeração. Ok. Mas aí, Ou preparar no estabelecimento, usar para preparar. Exato. Vamos lá. Temos outros produtos também. Uma embalagem de caixa de leite, um saco de uma farinha de trigo, uma lata de molho, uma lata de milho, enfim, qualquer produto que já vem embalado diretamente da indústria. Qual a medida que eu faço? Aí a gente pode... O que acontece? A Organização Mundial de Saúde, ela está recomendando que a gente utilize, tá, uma solução que tenha 0,05%, tá, de concentração do cloro, tá? E aí o que acontece, né? Um professor que é o José Macedo, que ele é autor do livro Higienização na Indústria de Alimentos, junto com o professor Nélio lá de Viçosa, né? O Jorge Macedo, ele fez, né? Ele criou um guia de orientação muito bacana para que a gente prepare uma solução de água clorada para higienizar superfícies que a gente toca mais, né? Uma maçaneta, um interruptor de luz, uma bancada e, inclusive, as próprias embalagens do alimento que eu vi como oportunidade de usar essa solução. E qual é a recomendação dele? Para ficar de uma forma prática para o consumidor ou para o dono de estabelecimento, ele recomenda utilizar 25 ml ou meio copinho de café, tá? O copinho de café descartável, por exemplo, você pega metade, né? E coloca em 1 litro de água. Quando você faz essa diluição, você garante esse 0,05% que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde para o controle dessa pandemia do Covid. E acaba trazendo uma medida caseira para todo mundo sem precisar de equipamento. Luiz, eu acho que assim, o que eu estou percebendo nessa pandemia fazendo esse trabalho? A gente que é da academia, óbvio que a gente tem aquela preocupação com as medidas muito corretas, e é óbvio, a gente precisa garantir tudo e controlar tudo que a gente faz, né? Mas o que acontece? A gente precisa adaptar essa realidade para quem está em casa e não tem utensílio volumétrico preciso e poder, né, lidar com essa situação. Então, eu vejo isso como... E o próprio dono do estabelecimento que está tendo que se adaptar a essa modalidade de delivery, que muitas vezes ele não estava habituado a esse tipo de serviço, porque ele teve que aumentar a demanda para isso, o próprio entregador teve que aumentar a demanda de trabalho dele para poder estar melhorando isso, né? Então, vamos lá. Essa mesma solução que eu acabei de falar, você pode usar, por exemplo, para higienizar a sua geladeira, o seu armário, onde você vai guardar os seus alimentos. E esses produtos que já vêm embalados, por que não? No caso do prestador de serviço de delivery, né, o cara que está na moto ou na bicicleta, na bike, ele pode muito bem higienizar o box de entrega. O meu tá aqui, ó. O meu também. Adaptado, ó. Mas vou te fazer uma recomendação que foi o que eu fiz no meu, né? Porque assim, o preparo dessa solução, ela tem que ficar protegida da luz, porque ela é facilmente oxidada. Então, embala fica no armarinho aqui guardado. Embalar aqui no papel alumínio. Embala no papel alumínio. Ou então mantém num lugar escuro, fechado. Eu tava mantendo debaixo daqui da pia, aqui guardado, aqui no escurinho. Na hora que vai pegar, então tudo bem. Tira. Pronto. E outra recomendação também que ele dá é que essa solução seja preparada diariamente, porque ele vai perdendo atividade, né? Então é outra recomendação. Todo dia, tá em casa mesmo, né? Prepara, faz de novo. Pois é, água sanitária é baratinho mesmo, dá pra gente gastar mais, né? E aí, esse mesmo material, ele faz uma recomendação super interessante. Ele dobra essa concentração da água sanitária e aí você usa essa água, em vez de 25, usa 50. E aí você vai, por exemplo, vai passar um pano na casa, vai passar um pano lá na cozinha que preparou o alimento, no restaurante.
usa essa concentração, já de 50 Então, essa concentração seria mais ideal, por exemplo, para desinfecção da moto, do equipamento de transporte, né? Exatamente. Que ele vai. Exatamente. Que o ideal é que a cada entrega que ele fizer ele retornar para o estabelecimento, ele faça uma higiene do seu equipamento nesse procedimento para ele adentrar novamente ao estabelecimento. E a gente está Eu acho recomendando que o vem. seguinte, a gente está fazendo essa orientação também para o estabelecimento. Então, imagina, o rapaz lá do delivery, ele chega no restaurante e vai pegar o pedido. Então, a gente orienta o estabelecimento que tenha já esse borrifador pronto todos os dias, porque se o rapaz que vai fazer o delivery não está sabendo dessa orientação, o estabelecimento tem como orientar. Não, tá aqui, ó, o borrifador. Vamos higienizar. E se a gente pensar, saiu uma pergunta aqui de uma participante, e se a gente tiver numa padaria, a gente que buscar um material que a gente trouxe de uma padaria e tal, a gente vai borrifar na sacolinha e passar um papel descartável, né? A gente vai adaptar a entrada desse material que vai ser utilizado. Ou então trocar de vasilha. Porque a gente começa a entrar em outra recomendação. Eu recebi o alimento da refeição transportada. Então eu já perdi aquele medo, aquela insegurança de estar pedindo o alimento. Eu recebi ele. O que fazer? Como comer? Vamos né? lá. Até comer tem todo um preparo. Tem todo um preparo para chegar na mesa. Exatamente. Então, o que acontece? Primeiro, a gente faz uma orientação que é... Você fez o pedido, né? Fez o pedido lá para o restaurante e antes do entregador chegar na sua casa, você primeiro já se prepara, tá? O que seria basicamente esse preparo, né? Então, assim, você fez o pedido. Então, separa um calçado que você usa dentro da sua casa e outro que você usa do lado de fora, tá? Outra recomendação que eu achei super interessante desse material, depois se você quiser eu passo para você. Eu acho que é disponibilizar para o pessoal tudo aqui, a gente disponibiliza. Perfeito, perfeito. Você pega essa solução mais concentrada de 50 ml. O que você faz também? Você pode umedecer um pano de chão e deixar como se fosse um pé dilúvio de entrada na porta da sua casa. Para higienizar o solado de sapato. Também é interessante. Que tá? Tem que ser trocado todos os dias também. Tem que umedecer o dia inteiro. Por quê? Porque o cloro ele é volátil, então ele vai sendo... E ele também é oxidado pela luz. Então, assim... Nós vamos pegar, viu, Davi, no seu sushi. Nós vamos cortar ele, ó. Tá bloqueado o seu sushi, viu, Davi? Nós vamos chegar nele, calma. Pois é, mas vamos lá. Antes da gente chegar nele. O que acontece? Pediu, né? Vamos lá. O que a gente faz? Tenha esse calçado, o de uso interno e o de uso externo, certo? E aí, depois, o que acontece, né? Tenha sempre um balde de lixo próximo da porta para você descartar sacolas, pacotes, que estejam em contato. Porque o que geralmente você tem? Você tem lá a Marmitex, né? Vamos supor que seja. Aí a gente verifica se a Marmitex não está violada, não está danificada. Ainda né? não. Tudo isso tem que verificar. Ainda não? A gente não abriu ainda a sacola. Tá, né? Não abriu a sacola. Não, beleza. Não abrimos ainda não, a gente chega lá. Aí o que acontece? Você tem um balde perto da porta para você logo descartar essa sacola que vem junto da Marmitex. Aí sim você vai olhar se está violado ou não. Né? Mas o que acontece? Né? Já separa na sua cozinha um espaço lá na sua pia ou na bancada, higieniza, que é onde você vai receber essa embalagem que está em contato com o alimento. Tá? Separa essa embalagem, deixa seu álcool 70 lá à vista, não perto do fogão, porque se for um álcool 70 líquido é inflamável, pode ser perigoso, né? Então vamos ter atenção. E o que acontece? Você não vai consumir o alimento direto lá na Marmitex que vem. Ou na embalagem de pizza, ou na embalagem de açaí, ou nada daquelas embalagens que já vem. Você precisa providenciar já talher, um prato, uma bandeja, qualquer coisa, porque você também vai... Outro recipiente para fazer a troca. Para fazer a transferência, exato. E aí, Milene, aí eu tenho que também atentar para o tempo que esse entregador demorou também para entregar. Exato. Até porque é uma orientação que o estabelecimento ele consiga fazer esse processo entre refeição pronta, chegada do entregador,
e chegada com Luiz? Travou aqui, Oi, calma aí, já voltou. Aí, já está tudo ok. Então, pronto. o ideal é que o estabelecimento monitore junto com o cliente, ó, quando o pedido chegar, me avisa, para ele ver esse tempo. Porque se ele não chega no tempo que é seguro, é prejuízo para o estabelecimento. Então, é do E para a interesse gente dele também, que tem a monitorar temperatura de armazenamento, né? Alimentos quentes acima de 60 graus, alimentos frios abaixo de exatamente. 8. Então, tudo isso a gente tem que Exatamente. estar. Exatamente. Não é à toa que, É, tem uma geralmente, outra por exemplo... pergunta aí, Milene, ó. Uma Ah, outra pergunta em relação, se eu deixar a sacolinha de quarentena, eu posso reutilizar ela? A sacola plástica. gente, o que que acontece? O ideal, né? O ideal é que a gente descarte todas essas sacolas que vieram da rua, é que a gente descarte, tá? Mas se você de repente quer reutilizar por conta do meio ambiente, pode ser, vamos borrifar essa solução potente, né, de água clorada com 50 ml, que aí já não é mais 0,05%, é 0,1%, ela é o dobro, tá? Ela é basicamente 1000 ppm, a outra é 500 ppm, só para ter uma noção. E de uma colher de sopa em 1 litro de água é 200 ppm, que é para higienizar frutas, verduras e hortaliças, só para ter uma comparação de medida aí, de concentração, tá? E aí, de repente, deixa lá num canto lá, amarrado em outra sacola e esquece ela lá. Porque aí vai ter tempo do vírus não sobreviver. Até porque essa solução de água clorada, o tempo de atuação dela para, né, inativar o vírus é de 15 a 20 segundos. Então, é o tempo aí de ação dessa solução. Mas aí, voltando para o consumidor que fez o pedido, não é isso? Aí, o que Isso. acontece? Quais são as orientações que a gente passa para esse consumidor? Primeiro, o entregador chegou, né? Quando você sair, troca logo o calçado, vai usar o calçado de sair para a rua. Então, recebe ele do lado de fora. Se ele se aproximar, avisa o entregador. Mantenha a distância, meu querido. Estica seu braço e você vê que é mais ou menos 1 metro. Se ele não está consciente, o consumidor orienta, vamos manter a distância, né? E aí, o que acontece? Se ele não efetuou o pagamento online, que a gente orienta também que as pessoas façam pedidos nas plataformas, né? Que a gente Para tem aí evitar o dinheiro, contato direto com o para dinheiro evitar, e cartão, né? para evitar tanto o dinheiro quanto o Mas o cartão de cartão crédito. dá para a gente passar um alquim, Dá, entregar para ele dá. devolve, E uma dica tal, a gente super vai, né? boa é que é o seguinte: a gente pede para o entregador, ele coloca o box, né, na superfície, coloca a maquininha e ele se afasta. Aí ele pede para o cliente, ou com uma caneta, ou com uma chave pessoal, e digita na maquininha a senha. Porque aí a pessoa não vai Ah, usar o dedo. legal, é boa Uma dica. dica super legal, para você evitar esse contato direto aí com essa maquininha. Entendeu? Então, É uma protege boa, o boa dica. entregador e protege o consumidor também, né? Com certeza. Até Ok. porque ele vai estar tendo contato com muita gente nesse período também, né? Exatamente, exatamente. Então, o consumidor ele recebeu o pedido, então ele descarta primeiro aquela embalagem que está transportando a Marmitex, depois ele leva o produto para aquela área que a gente reservou na bancada da pia, tá? E lá, o que acontece? A gente faz a transferência do alimento e não leva jamais essa embalagem aí para a mesa onde você vai se alimentar, certo? Você vai levar para a mesa o prato que você separou para colocar o alimento. E descarta imediatamente aquela embalagem que estava em contato direto com o alimento. Prefira sempre alimentos cozidos, né? A Vamos lá gente então pro sushi. orienta, pois é. Né? A A gente gente, tem uma recomendação aí que saiu, né, nesses últimos dias, falando para ter cuidado com esses frutos do mar, frutos in natura, exato, né, como sushi, exato, ostra, né? Então tem todo um cuidado aí para não estar ingerindo, exato, principalmente até mesmo nesse processo de delivery, né? exato. Infelizmente aí a gente A está gente, matando o pessoal que trabalha com japonês, com esse tipo de material, mas a olha, gente tem um Luiz, certo risco, né, no alimento cru, né? tem sim. Inclusive, é uma orientação para o estabelecimento. Retire do seu cardápio os alimentos crus. Ah, mas sei lá, vamos pensar numa salada antes de chegar no sushi.
Ah, o cliente lá, ele quer porque quer a salada porque ele está de dieta. Qual é a recomendação? Se o cliente realmente quiser, que o estabelecimento ofereça esse produto numa embalagem à parte. Então, alimento cozido numa embalagem, alimento cru em outra embalagem, tá? E talvez a retirada no balcão seria uma opção para você poder estar consumindo esses alimentos, né? Você ir no local e fazer a retirada e levar para sua casa para poder Inclusive, estar. você pode manter esse contato para que você só vá no local no momento que estiver pronto. Porque aí você também não vai ficar transitando ou se arriscando a ter contato com várias pessoas. Também é É outra opção. uma opção. Mas a melhor recomendação é não ingerir nesse momento. Não ingerir. Esse momento é um momento muito crítico. Eu acredito que todo cuidado que a gente tomar é muito valioso para preservar a nossa saúde nesse momento. Eu estava lendo até mesmo a questão do pessoal que está em casa aí fazendo churrasco, tomar cuidado na carne mal passada, né? Que é um alimento cru também, né? Então comer ela mais bem passada, tomar cuidado até mesmo nessa temperatura de aquecimento dos alimentos, porque a própria carne vermelha, o próprio churrasco, ele pode trazer esses problemas também, né? O que as normas de boas práticas recomendadas pela Anvisa diz sobre temperatura de cozimento? Acima de 70 graus. Para que ele atinja todo o alimento, tanto externo como internamente. Exato. Né? Para que o último ponto, né, que aquele produto seja aquecido, atinja toda uma temperatura que assegure o cozimento, né, e a segurança daquele alimento. Então, se você pensa, como é que você vai consumir um alimento cru nesse momento? É um risco, gente, é um risco. Né? Picanha mal passada tá cortada também, né? Tá cortado. Eu acho que assim, ninguém vai morrer por isso. Quer dizer, vai morrer se de repente se arriscar a comer, né? É o inverso, está se arriscando a morrer se você comer esse tipo de produto. É porque, na verdade, às vezes nem tanto só a contaminação, mas a gente pode estar envolvendo outras doenças que podem estar diminuindo a imunidade do indivíduo, como gastroenterites, intoxicações alimentares, que não é especificamente apenas a contaminação, né, pelo Covid, mas sim outras formas de intoxicação que podem fazer com que a sua imunidade sofra vamos dizer assim, um abalo nesse momento e que tenha que procurar alguma ajuda médica e tenha que fazer algum tratamento para a sua imunidade, né? E aí, se a gente pegar hoje as recomendações que a gente está tendo de boas práticas de alimentação aí, e nessa recomendação no Covid é melhorar o sistema imunológico com vitamina C, selênio, né? Então a gente tem que estar atento a isso aí para que nada possa interferir. Eu tenho brincado aqui com amigos e eu falei o seguinte, eu estou me sentindo como um soldado que está me preparando para a guerra. Ou seja, eu estou cuidando de tudo. Tudo que eu puder cuidar, eu vou cuidar, porque a minha arma é a minha saúde, é o meu corpo. Então, eu preciso me preservar. Então, qualquer cuidado com o ambiente, com o alimento, né, com o exercício que eu pratico, né, com a minha saúde mental, eu estou realmente seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde para esse momento que é mais exigente ainda, né, para enfrentar os problemas aí do Covid, né? Então, todo cuidado, toda atenção nesse momento é muito importante, todos os cuidados, né? Então a gente precisa. Então, se a gente pegar para reforçar, a gente pode estar fazendo o pedido da alimentação por delivery sem, vamos dizer assim, tomando os seus cuidados. Mas esses cuidados também, eu não vou pedir comida por delivery, eu vou preparar todo em casa. Eu preciso ter esses mesmos cuidados de preparação que o estabelecimento está tendo. Então eu tenho que ter esses cuidados de higiene, como se eu estivesse lá num restaurante que vai fornecer alimento para mim, e na minha casa eu tenho que ter esses cuidados também, porque eu posso estar colocando em risco não só a contaminação por Covid, mas por gastroenterites, intoxicação alimentar, né? Então, da mesma forma que a comida que vai vir por delivery eu tenho que ter cuidado, a alimentação que eu vou preparar domiciliar eu tenho que ter os cuidados de regra de higiene. Se a gente pegar a maioria dos artigos que a gente tem antes do Covid mencionando intoxicação alimentar, ela acontece muitas vezes em ambiente
é domiciliar, Sim, né? sim, sim. É Então, justamente onde tem um. por aquela condição inicial que eu falei que a gente está sempre acostumado a entrar no modo automático. A gente faz as coisas sem ter atenção, né? Então, esses cuidados que a gente mencionou aí sobre a higiene das hortaliças, dos legumes, das verduras, é um hábito que em qualquer momento extra pandemia a gente já deveria ter, mas a gente sabe que isso nem sempre acontece. Né? Óbvio, por conta da correria, às vezes a pessoa não pensa e aí guarda tudo na geladeira, não, depois eu vejo, e aí quando viu, acontece todos esses problemas aí que você está mencionando. Mas assim, Luiz, a gente tá muito preocupado em orientar todos os pontos, né? O que acontece? No caso do estabelecimento, a gente orienta que ele disponibilize uma solução de água clorada para a higienização do box, né, do entregador, né, que ele reserve um espaço também lá no estabelecimento dele, para que a pessoa não fique uma pessoa sempre transitando entre cozinha e salão. Né? Então, tenha um lugar reservado, específico, devidamente higienizado, para que os pedidos possam, né, ser colocados na hora que o entregador vier buscar. Se ele puder também, se ele tiver condição de disponibilizar, por exemplo, E isso a gente está luvas, diminuindo a máscaras. exposição do alimento, né? Que é até uma Exato, pergunta aí, como é que a gente faz para a questão da exposição do alimento? Até mesmo no exato, supermercado, a gente evita já embalagens que estejam danificadas, latas amassadas, e isso exato. até mesmo, igual colocar aqui, as pessoas cegas. Ela tem que ir no tato mesmo, ver se a embalagem não está danificada, amassada, né? No tato, nessa questão de A gente mais está nesse sentido assim, né? recomendando que o estabelecimento oriente toda vez que o entregador chegou para buscar um pedido, que ofereça a ele um local para ele lavar as mãos. Né? Olha, vai ao banheiro, lá tem água, tem sabão. Se tiver álcool, melhor ainda. Se não tiver água e sabão, já resolve. Né? A gente sabe que resolve, que é eficiente aí na desinfecção aí das mãos. Né? Então, a gente também recomenda que o que acontece? O entregador ele precisa andar com o álcool dele para a higiene das mãos, certo? Mas o estabelecimento ele também precisa dar esse subsídio para o entregador. Né? Então, ele também precisa oferecer condições para melhorar a higiene aí do entregador. Né? E também o consumidor sobre aquelas exigências. Ele também precisa estar atento. É um fiscalizando o outro, porque a gente orienta qual o comportamento que cada um precisa tomar nesse momento, mas se de repente eu, como consumidora, eu verifico que houve uma falha no comportamento do entregador, eu tenho que chamar a atenção dele, né? Tipo, eu estive no supermercado nesse sábado e aí eu vi uma pessoa brincando na fila, que por sinal estava super organizada, as pessoas estavam mantendo a distância, o supermercado estava, né, colocando álcool 70 na parte que a gente segura no carrinho, mas eu já tinha levado o meu, já tinha levado meu papel, já tinha higienizado meu carrinho, né? E aí, simplesmente, uma pessoa brincando veio cortando a fila de uma amiga. Só que nesse de cortar a fila, ela se aproximou de mim. Eu falei, mantém a distância. Tipo, se ela tá brincando, eu não tô e não quero graça. Eu tô levando a coisa muito a sério. E acho que é esse o momento, né? De ser chato mesmo, de ser cri-cri mesmo, porque agora, mais do que nunca, precisamos estar alertos sobre todas as nossas atitudes em relação à nossa higiene. Que bom que o povo brasileiro tem essa característica, né? A gente sabe que a gente tem o hábito, né, de tomar mais de um banho quando se pode, obviamente, se tem as condições para isso, né? Mas naturalmente o povo brasileiro ele é um povo higiênico, mas a gente precisa potencializar ainda mais essa situação. Outra questão também que eu acho que a gente viu muita polêmica, que agora está começando a ter uma recomendação aí, é sobre o uso de luvas e máscaras, tá? Então, as pessoas que estão transitando bastante, como é o caso do profissional de delivery, a gente recomenda sim que ele faça uso desses dois EPIs, digamos, uma máscara descartável e uma luva descartável. E a gente orienta que o estabelecimento forneça isso para ele, porque a gente sabe da condição do entregador.
Então, dificilmente ele vai ter condição de ter acesso a esse tipo de produto. Então, a gente está buscando essa orientação e para que ele subsidie aí esse item, né, e de proteção. Porque eu acredito da seguinte forma, como consumidora, né, se eu vejo um estabelecimento que está preocupado com o transporte, com o trajeto que a refeição que ele produz chega até mim, com certeza eu vou priorizar, eu vou consumir muito mais nesse estabelecimento. Então, adotar medidas de higiene mais rigorosas nesse momento é uma estratégia, sim, de manter a fidelidade do cliente e manter aí as contas que a gente sabe aí, né, que tá complicado manter Até para esse pessoal, que o pequeno empresário, né, que está tendo que modificar sim, as formas de atuação aí e poder estar servindo alimentação de qualidade exatamente. ainda, né, nesse período. Exatamente. Exatamente. E também a gente vê o seguinte, no caso aí do pessoal, né, da comida japonesa e tal, a gente sabe que já tem muitos pratos que são cozidos, né? Então, eu vejo também, Luiz, assim, apesar de todo o cenário trágico que a gente está vivendo, a gente também precisa enxergar esse momento como oportunidade, né? Então, o que esse local que de repente só trabalha com produto cru pode fazer de inovador do produto dele, né? Então, ele tem que estar ciente que ele não pode nem expor o manipulador dele, por estar em contato com esses produtos crus o tempo inteiro, ele não pode expor, né, o consumidor a esse tipo, né, de insegurança alimentar. Então, por que não pensar em novos preparações aí para oferecer algo diferente aí nesse momento, né? Então, também tem essa questão, né, de que forma eu posso fazer diferente, né? Então, eu acho que também é um momento aí para a gente refletir aí o que a gente vem fazendo, né? Em todos os Sim. sentidos, né? Ô, Milene, aí a gente pode fazer assim, você pode me compartilhar o material comigo e eu Sim, disponibilizar no Instagram do PET essas ótimo, orientações para a gente ótimo, fazer ótimo. E essa vou, troca de experiência e informações para que a gente possa estar compilando nesses materiais e até mesmo esses materiais que você mencionou para a gente poder estar disponibilizando para os alunos do PET para eles poderem estar dando uma aprofundada um pouco mais nessa discussão, né? Tem algumas normas e legislações também de RDC que também eu acho que dá para a gente disponibilizar para o pessoal sim, para a com gente poder certeza, estar, com né? certeza, com certeza. Tá acabando o tempo, né? Ou não? Por É, enquanto. tá. Tá. Não, nós temos Só... ainda uns 10 minutos. então tá jóia, dá tempo. Só lembrando, eu entrei hoje no site do Sebrae e eu vi que o curso online deles, né, de boas práticas é gratuito, então achei super interessante É, divulgar isso, né? Então, mesmo quem o já tem Sebrae tem conhecimento, bastante coisa. vamos atualizar, que eu acho que se atualizar nunca é demais, né? Então, a gente está sempre aí aprendendo, né? Então, vendo que tem coisa nova aí, né? Então, acho uma excelente oportunidade. Eu acredito que amanhã a gente já deve estar com o perfil aí, né, do guia que a gente está produzindo. Depois a gente vai gerar a cartilha, que é um segundo produto que a gente vai disponibilizar também. E eu vou manter contato contigo, porque aí eu vou te passando isso e você compartilha com o pessoal, né, divulga, né? E basicamente isso, né? O que a gente tem que falar mais? Alguma Pergunte aí. pergunta, pessoal? Mais alguém tem pergunta aí para a gente aproveitar a professora Milene aí? O que a gente pode dizer mais aí? Deixa eu ver Sim, aqui. interessante, viu? Outra coisa, Luiz, que esse material a gente está preparando também, né? Porque a gente começou aí com esse foco com os estabelecimentos que prestam serviço de alimentação, mas tem um outro entregador aí que a gente recebe, pelo menos aqui em Garanhuns, e eu acho que em outras regiões também é muito comum, é receber um entregador de garrafão de água mineral, né? Não falamos disso. Pois é, não fala, acho que dá tempo, né? Vamos Dá. fechar aí com essa informação. E aí eu posso contar por experiência própria que eu fiquei assim, meu Deus, peço, não peço, peço, não peço, peço, não peço, vou no supermercado, compro um garrafão menor. Eu falei, não, eu vou pedir.
eu vou pedir, eu me obriguei a criar todo um passo a passo para receber esse entregador, baseado, obviamente, nessas outras orientações que eu já tinha buscado, né, para o estabelecimento, para o consumidor e para o entregador de delivery. Então, o que foi que eu percebi, né? Eu me lembrei que esse pessoal que comercializa garrafão, geralmente é o pessoal que vende gás também, né? E aí também é um outro profissional. Mas, enfim, vamos focar na água que é de consumo humano, então é mais pertinente. Então, o que acontece? Eu lembrei que, se a gente pensa no armazenamento, ou no local que armazena gás, geralmente é um galpão coberto, tudo aberto, muita poeira. Eu falei, caramba, esse negócio vem bastante sujo. Porque qual é a recomendação? Chega em casa, a gente lava o garrafão. Mas eu pensei, eu não vou deixar essa criatura entrar logo de cara. Até ele entrar todo, né? Até chegar no local de higienização. Pois é, aí eu falei, o que eu posso fazer? Aí prontamente lembrei dessa solução, né, potente aí de água clorada, coloquei no borrifador e quando ele chegou, a primeira coisa que eu fiz, peguei meu borrifador de água clorada, peguei meu borrifador de álcool a 70, peguei papel toalha e vamos primeiro lá. Exato. Aí quando ele chegou na minha porta, o que eu fiz? Né? Que inclusive vai estar no guia também que eu já escrevi o passo a passo. Quase higienizou ele. Eu pedi para ele se afastar primeiramente, né? Porque eu ia higienizar o garrafão. Então fui lá, passei a solução potente de água clorada, deixei agir ali por 15, 20 segundos, retirei o excesso com um pano seco limpo, depois apliquei o álcool a 70 e também passei o papel toalha, tá? Aí eu pedi para ele estender as mãos e também disponibilizei o álcool a 70 para ele. Porque eu precisava que ele entrasse na minha casa para colocar... Para carregar o galão. Eu não tinha condição de fazer isso, né? E aí, no momento, eu não fiz o pano umedecido para ele pisar, né? Mas é uma recomendação que você tenha esse pano para ele pisar ou que ele peça para ele retirar o calçado antes de higienizar com álcool 70, tá? Certo. E aí ele foi lá, colocou onde eu pedi para colocar e na hora de efetuar o pagamento. A água é muito barato, né? Então, assim, você pagar de cartão é meio complicado. Aí eu falei, tá, vamos fazer o procedimento. Então, antes dele chegar, o que eu fiz? Eu fui lá com meu álcool na mão, providenciei um papel, eu tinha dinheiro trocado, tá? Então, eu coloquei o dinheiro trocado no papel, dobrei e depois passei álcool nas minhas mãos de novo, lavei e passei álcool. Entregou para ele. Exato. Mas se a pessoa não tiver dinheiro trocado e ela for receber troco, o que a pessoa pode fazer? Pode dar o dinheiro nesse papel também, ou no saquinho plástico, para o entregador e pedir no outro papel, no outro saquinho, oferecer para ele para colocar o troco, né? Para você também não ter contato com esse dinheiro. E é dessa forma que a gente precisa pensar. Então, esse roteiro também vai estar no nosso guia, né? De como receber o entregador de água, certo? E também outros entregadores, que aí a gente está vendo que tem uma necessidade, um entregador de farmácia, um entregador... Tem entregador tudo próprio, botijão de gás. De tudo, né? De tudo, o entregador do pet, né? Do pet shop. Hoje, com essa pandemia, o comércio, né? Aí, através dos aplicativos, assim, realmente... Está tendo que se reinventar. Eles estão tendo que se reinventar, né? Para continuar. Exatamente. Então, a gente vai aí aumentar aí, as orientações para outros entregadores também e ter um guia mais completo aí para a gente fornecer para a população. É isso. Tá certo. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Acho que a gente pode encerrar, mesmo não dando o prazo todo. Eu queria mais uma vez agradecer, viu, Milene? Foi um prazer conhecê-la, que a gente mantenha contato aí. E quando passar a pandemia, você encontrar com Iris aí, dê um abraço muito forte nela. Eu vi que ela entrou ali com a gente. Muitas saudades dela aí. Foi nossa professora aqui, uma grande amiga que a gente fez, não só eu, mas Poliana e outros professores aqui, né? E eu fico muito feliz de saber que você está num local que ela trabalha aí, numa universidade que a gente tem vários pesquisadores, né? A gente sabe que nós somos aqui, estamos na região do Nordeste, mas que nós temos grandes professores e pesquisadores aí que estão em contato aí não só com a comunidade acadêmica, mas também com a população, né, produzindo esses materiais e podendo trazer informação para a população.
o Covid ele veio fortalecer um pouco, mesmo nas dificuldades, exaltando um pouco a área de pesquisa no país, né? Todo o desespero que todo mundo está encontrando aí, mas é um alento que as coisas com o tempo possam estar melhorando, não só para todo mundo que possa passar por isso aí, né? Com todas as dificuldades, mas que a gente possa estar auxiliando aí nesse processo. Eu acho que essa live, não só como a outra que a gente já fez, né? Com o professor Davi e Fabrício, a gente possa estar trazendo mais informações, não só para a gente, mas para toda a população em geral aí, né? Nos cuidados que a gente vai ter que ter nesse momento que pode, a gente sabe que pode ser longo aí, né? Esse período até a gente ter realmente a liberação e, se Deus quiser, a cura dessa doença aí. Tá bom? Muito obrigado, valeu mesmo. Obrigada, Luiz. Realmente, assim, infelizmente a gente está tendo reconhecimento da ciência aí pela dor, né? Mas espero que realmente os nossos governantes reflitam mais sobre a valorização, né, do cientista aí nesse cenário que a gente está vivendo, né? Obrigada, tá? E Iris também faz parte desse projeto desde a produção desse guia, né? Então ela também faz parte aí do corpo editorial aí do guia. Obrigada mais uma vez. Um abraço aí para todos os amigos aí que entraram nessa live, amigos de Tororó, tá? Entre outros. E obrigada pelo convite. Eu acho que, mesmo na dificuldade, essa questão dessas lives, essa parte faz com que a gente se aproxime também, né? E descubra outras pessoas que também estão neste trabalho aí, que a gente possa estar aproximando mais, né, de outras pessoas que estão pesquisando, fazendo trabalhos diferentes, para que a gente possa também ter ideias que possam ser feitas na nossa região aqui e outras regiões, né? Então, acho que foi interessante. A primeira live que a gente fez com profissionais que não são daqui, né, que não estão diretamente ligados à Vitória da Conquista aqui, né, ao PET, à UFBA, na verdade. E eu acho que esse exemplo fica para a gente poder estar fazendo com outros profissionais também nesse período de pandemia aí, né, que a gente possa estar trocando informação e estar continuando reciclando as informações, né, trocando a experiência, que eu acho que já é válido nesse momento. Criando oportunidade, é isso que a gente está fazendo. Criando oportunidade. Aí a gente mantém contato. Foi um prazer. Muito obrigado, tá bom? Obrigado, um abraço. Um abraço. Obrigado a todos que entraram aí, que estão aí fortes aí, firmes e fortes nessa live aí durante essa 1 hora. Obrigado a todos pela participação, tá bom? E a gente fica por aqui. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.